A palavra que eu queria trazer para você hoje é sobre tempestades. Porque talvez você esteja enfrentando uma tempestade e pensa que Deus desistiu de você. Talvez você esteja enfrentando algo que seja desfavorável para você e você esteja pensando que Deus se afastou de você. Mas eu quero que com essa palavra você entenda que não é porque as tempestades chegaram na tua vida que Deus se esqueceu de você, que Deus não se lembra de você, que Deus não vê você. Ele vê você. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. E eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. E amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É sobre esse Deus que eu venho falar para você nessa noite. É sobre esse Deus que consegue descansar, que consegue dormir em meio a tempestades. Só consegue descansar no meio da tempestade só quem conhece o seu destino final. Jesus, ele conseguiu dormir no meio da tempestade porque ele sabia que existia uma palavra, ele tinha liberado uma palavra: cheguemos para o outro lado. Então ele não se preocupou se as tempestades vieram no meio do caminho, porque ele sabia o lugar que ele iria chegar, o lugar que ele chegaria, o lugar que Deus disse que ele chegaria. E é esse tipo de fé, é esse tipo de jornada que Deus quer conosco. Para que quando ele der uma palavra de comando, para que ele, quando ele disser algo a nosso respeito, mesmo que tempestades venham sobre a nossa vida, venham tentar nos abalar, nós conseguir descansar em meio a elas. Nós conseguir ficar calmos em meio a elas. Pessoas podem olhar para nós e falar: você não está enxergando essa situação? Você não vê o que está acontecendo? Nós temos que dar uma resposta para eles: eu confio no meu Deus e sei que Ele fará tudo o que for preciso para mim chegar ao outro lado. Porque a nossa vida não está nas circunstâncias, nossa vida não está pautada nas tempestades que nós enfrentamos, mas sim numa palavra que Deus libera sobre nós. E o cenário que os discípulos se encontram existia uma palavra, mas eles não sabiam que no meio do mar se levantaria uma tempestade. E de repente, foi uma coisa repentina, do nada. Foi tão rápido que eles nem viram. Às vezes tem tempestades que chegam na nossa vida tão rápido que às vezes nós estamos vivendo algo maravilhoso em Deus e uma tempestade tenta roubar a nossa fé. Nós pensamos: poxa, mas o que está acontecendo? Por que isso? Às vezes nós pensamos até que Deus se esqueceu de nós, que nós erremos em algo, que nós se perdemos em algum caminho, se perdemos em algum momento, mas às vezes não é por causa disso, às vezes é por causa que existe uma palavra sobre você e as tempestades vêm contra você para que você seja fortalecido ainda mais em Deus. Para que você ganhe um novo nível de intimidade com Deus. Para que quando você chegar no outro lado, você esteja pronto para viver a promessa. Você esteja pronto para viver aquilo que Deus disse sobre você. Você vai chegar do outro lado e vai falar assim como Paulo falou: eu carrego em meu corpo as marcas do Evangelho. Jesus, quando ele morre, ele ressuscita com as marcas. Ele mostra para os discípulos as marcas. Por que Jesus não ressuscitou sem as marcas? Ele bem poderia, sem as marcas dos cravos, sem nada. Mas o que Jesus está querendo ensinar para mim e para você é que a morte vencida gera vida. É que aquilo que um dia foi para matar ele, hoje é só um testemunho para contar. Aquilo que um dia foi para acabar, que o inferno pensou que ia acabar com a vida dele, foi só o começo de uma nova história. Foi só o começo do novo de Deus. O inferno pensou que tinha vencido Jesus.
Mas aquilo era só um começo, era só uma vírgula para uma nova história que Deus estava escrevendo, uma nova aliança. E os discípulos, eles se desesperam no meio da tempestade. A tempestade vem e eles se desesperam e clamam Jesus. Falam: Jesus, você não está vendo o que eu estou passando? Você não está vendo a tempestade que se levantou contra nós? Jesus fala: porque vocês ainda não têm fé? Porque têm medo, homens de pequena fé? E quando ele chega e acalma os ventos, a tempestade, eles chegam do outro lado, eles falam: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E é esse o Deus que nós servimos, o Deus que nos abraça no meio da tempestade. É esse o Deus que nos abraça em meio a cenários de caos, em meio a cenários de circunstâncias adversas, em meio à ansiedade, em meio à depressão. Jesus nos abraça. Ainda que eu ande pelo vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então, é para esse lugar que Jesus nos chama. É para esse lugar que Jesus nos chama para viver algo incrível com Ele. É mesmo que coisas saiam do lugar, mesmo que coisas sejam abaladas, Ele continua permanecendo inabalável. Deus, tem um salmo que diz, eu amo esse salmo que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, ainda que os montes se abalem, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Os exércitos se embraveceram, reinos se moveram. Mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu amo esse salmo, porque fala que mesmo que coisas exteriores estejam se corrompendo, estejam desmoronando, nós confiamos no Deus da nossa salvação. Porque quando Ele libera uma palavra, coisas têm que se mover, os reinos podem se levantar, o inferno pode estar furioso conosco, mas existe uma palavra sobre a nossa vida, e não há tempestade que possa se levantar no meio que Ele não possa acalmar, não há tempestade que o inimigo tente lançar contra a tua vida para te fazer parar, que Ele não te possa fazer triunfar no meio dessa tempestade. E existe outra tempestade também que acontece no mar. E acontece o seguinte: os discípulos estão na beira do mar e Jesus obriga eles, a palavra diz que Jesus obriga eles a irem para o outro lado. Obriga eles a navegar e a chegar do outro lado. E talvez aquela marca, aquele pensamento, aquela memória deles, daquela tempestade que eles tinham enfrentado com Jesus algum tempo atrás, eles lembraram e falaram: mas nós enfrentamos a tempestade nesse mesmo mar. E Jesus agora, Ele fala: vocês vão. Jesus não ia com eles. Eles pensam, imaginam, naquele dia Jesus estava conosco, Jesus nos resgatou, Jesus nos deu livramento naquele dia, e foi grande a bonança, mas agora Ele não vai conosco. Talvez Pedro falou: mas eu não vou. Mas Jesus disse: vai. E eles vão. E Jesus sobe o monte para orar. Jesus sobe o monte para buscar a Deus, para ter um tempo de secreto com Deus. E os discípulos remando, e no meio do mar se levanta um temporal, se levanta uma tempestade. E a Bíblia diz que eles remavam e o vento eram contrários, os ventos vinham contra eles, os ventos eram contrários, e eles se afadigavam no meio daquele mar para seguir em direção à palavra de Jesus, para seguir em direção ao outro lado que era um decreto de Jesus. E eles se afadigavam, mas a palavra diz que Jesus do monte via eles se esforçando. Jesus via eles se afadigando em remar. Jesus estava vendo o esforço deles. Por mais que você pense que Jesus não está com você, não pense você que Ele não está vendo o teu esforço, que Ele não está vendo a tua dedicação para continuar caminhando. Não pense você que Ele não está vendo o teu esforço para não abandonar a jornada de fé com Ele. Ele está vendo tudo. Por mais que as tempestades estejam dizendo que Jesus te deixou, que Jesus não está com você no barco, que você está sozinho, Ele está te olhando.
Ele está vendo o teu esforço, Ele está vendo cada lágrima, Ele está vendo os teus dias de choro, Ele está vendo os teus dias de luta. E pode ter certeza que no tempo certo Ele vai recompensar tudo aquilo que você passou um dia. Porque tudo isso é um processo, tudo isso é uma preparação de Deus para algo glorioso que Ele vai fazer contigo, que Ele vai fazer na tua vida. E os discípulos começam a remar, e Jesus, Ele desce do monte, e Jesus vem caminhando sobre as águas. E Jesus não caminhou somente sobre as águas, Jesus caminhou sobre a tempestade. Porque o Criador de tudo pode caminhar sobre tudo aquilo que Ele criou. Seja os ventos, seja o mar, seja qualquer coisa, Ele caminha, porque Ele manda, porque Ele tem o poder para mandar sobre tudo e sobre todos. E Ele vem caminhando sobre a tempestade, os discípulos olham para Ele e falam, fantasma, e gritam com medo. Jesus fala, ei, não temas, não tenham medo. Não tenham medo. E Pedro com certeza, quando a tempestade se levanta, eu imagino Pedro falando, eu falei para nós não vir. Eu falei que ia dar ruim, eu falei que coisas iam acontecer. Eu falei para vocês não vir. Mas ele não sabia que algo poderoso, o maior milagre da história dele estava para acontecer naquele mesmo dia. No dia onde eles pensaram que ia morrer, aconteceu um milagre ainda maior do que na primeira vez. E Pedro fala, se é você mesmo, me manda me ter contigo sobre as águas. E Jesus fala, vem. Imagina, eu creio. As tempestades são uma oportunidade de nós viver os maiores milagres da nossa vida. As tempestades são uma oportunidade que Deus nos dá para viver milagres extraordinários. Que pessoas pensam, vai se acabar, ele vai afundar, ele não vai se levantar. É quando Deus faz algo poderoso, intervém e faz um milagre acontecer. E Pedro fala, eu quero caminhar. Jesus fala, vem. E ele começa a caminhar. Ele começa a caminhar sobre as águas. Não existe outra pessoa, a não ser Jesus e Pedro, que caminhou sobre as águas. O povo de Israel, ele caminhou por meio das águas, ao seco. Mas Jesus e Pedro, eles caminharam sobre as águas. E as tempestades são um cenário propício para você caminhar sobre as águas. Na tua tempestade, Jesus está te chamando para caminhar sobre essa tempestade. Na tua dificuldade, Jesus está te chamando para viver acima das tempestades. Para ter o teu pensamento tão conectado ao dele, para que coisas aqui da terra, circunstâncias aqui da terra não possam abalar a tua fé, não possam abalar o teu emocional, não possam abalar você. E resumindo tudo isso, o que eu quero dizer para você é que a tempestade não é poderosa para te parar. Porque maior é a promessa que Deus liberou sobre a tua vida do que tudo que se levanta para tentar te parar, para tentar te derrubar, para tentar te desanimar. Porque a tempestade sempre vem para tentar te fazer desanimar. Mas tem tempestades também que Deus permite você passar para que você viva milagres que você em tempos de paz não viveria. É esse o Deus que nós servimos. É um Deus que permite a tempestade para que isso sirva de processo, para que nós possamos viver uma jornada de milagres, uma jornada de testemunha, nós chegar do outro lado com histórias para contar do que é melhor nós chegar do outro lado com tempestade, mas ter história para contar do que em tempos de paz, sem testemunho para dizer. Porque quando nós temos testemunhos que nós vivimos, marca que nós temos, nós podemos falar para pessoas com autoridade que Deus nos faz triunfar sobre o mal. Que no dia mal, Jesus é o nosso refúgio. É isso que Deus quer fazer conosco. É isso que eu quero que você guarde no teu coração, para que você entenda que Jesus está vendo você, que Jesus está com você, que Jesus não vai te deixar sucumbir, que Jesus não vai te abandonar, você não vai morrer no meio do processo, o deserto não é o final da tua história. O deserto é só um preparo de Deus. E se acalma. Tempestades vão vir mesmo, mas não se acostume com elas. Mas também não se apavore com elas. Deixe Jesus te encher com a calmaria dele. Porque quando Pedro vive esse milagre, ele começa a afundar.
Porque ele olha para a circunstância e vê que é uma tempestade e ele está caminhando sobre ela. E ele começa a afundar e Jesus levanta ele. E quando Jesus levanta, quando ele entra dentro do barco, aí sim o mar e o vento se acalmam. O que Jesus está querendo nos ensinar, está querendo nos dizer, é que primeiro nós temos que estar em paz dentro. Primeiro Jesus vai colocar tudo em ordem dentro de nós, para que aí então essa paz se estabeleça fora do barco, se estabeleça por fora. Porque às vezes nós estamos preocupados que coisas se acalmem fora, exteriormente, quando Jesus quer nos acalmar interiormente, quer acalmar o nosso coração, porque quando tudo está em paz dentro de nós, nós conseguimos viver em tempos de paz. Mas quando o nosso interior está em caos, nós podemos estar em um cenário exterior de paz, mas dentro de nós está uma tempestade, está um caos, porque é muito importante o nosso interior do que o exterior. Porque a palavra diz que, embora o nosso exterior esteja a se desgastar, o nosso interior está sendo renovado dia após dia. Então o teu exterior não importa, não interessa, mas o teu interior tem que estar em paz. Porque Deus te renova todos os dias da sua vida. Ao você se levantar, ao você se deitar, Ele te renova, Ele te dá descanso, Ele está com você, Ele cuida de você, Ele tem zelo pela tua vida, Ele vê cada luta, Ele vê tuas batalhas diárias, Ele vê, Ele está contigo, Ele não vai te abandonar. Porque Ele é Deus fiel, Ele é Deus justo. O Deus que fez a promessa para você é o mesmo Deus que vai cumprir. Eu não sei qual lugar que Deus disse que você chegaria. Eu não sei qual lugar que Deus te mostrou que você vai chegar. Talvez você esteja enfrentando alguns gigantes. Talvez você esteja enfrentando alguns medos. Talvez você esteja enfrentando alguns processos. Mas eu digo para você que tudo isso está te preparando para viver tudo o que Ele disse que você viveria. E tenha coragem, seja ousado. E eu creio que você vai viver os melhores dias da sua vida.